Boa tarde, Vinícius Alexis, boa tarde, meu amigo, minha amiga que está assistindo. Estamos começando mais um SFP, o Sociedade Futebol e Pitaco. Antes de mais nada, compartilhe, se inscreva, ative sininho, passa aí para a galera. Aqui a gente tenta falar de uma forma bem leve sobre futebol e dando dicas do Rei do Pitaco, para que você consiga montar aí um time bacana visando ganhar alguma coisinha. Ninguém tá falando que vai ficar milionário, mas se acontecer, aí você avisa a gente. Boa tarde, Vinícius Alexis. Eu sou o Bruno Félix. Boa tarde, Vinícius Alexis. E aí, Bruninho, tudo bom contigo? Tudo certo? Vamos falar um pouquinho de Rei Pitaco, falar um pouquinho de aposta, tem Champions League, Libertadores, Série B do Campeonato Brasileiro. Tem umas coisas bem interessantes para falar hoje. Sim, Série B, Libertadores, lembrando, vamos falar em outros vídeos específicos, né? Exatamente. Libertadores e Série B aqui. Nesse aqui, vamos focar aqui na Champions League. A Champions League pegando fogo. Hoje, quarta-feira, 4 de maio de 2022, com a semifinal entre Real Madrid e Manchester City na Espanha. Bom, primeiro suas impressões para esse jogo e palpite para resultado. Uma impressão que vai ser um jogo de novo muito aberto, muito franco, equilibrado, mas eu acho que de novo o City vai ter o domínio da partida. Tem a volta do Casemiro, que é um fator importante, que o Madrid foi muito dominado no meio-campo, mas a maneira como o City joga é muito propícia, mesmo sendo no Santiago Bernabéu. Vale lembrar que no Santiago Bernabéu o PSG dominou o Real Madrid até a metade do segundo tempo, né, vira ganhando de 1-0 e até a metade do segundo tempo jogava melhor, e aí o Benzema faz 3 gols. Chega a tomar 4-0 do Chelsea, tem um gol do lado do Marcos Alonso, e aí no final do segundo tempo sai o gol do Rodrigo no passe genial do Modric, mas no Santiago Bernabéu o Real Madrid tomou 3-0 do time do Chelsea e tomou 4-0 do Barcelona, também dentro do Santiago Bernabéu. Então é um time que não passa 4, 5 jogos sem tomar gol, né? Tá sempre tomando gol e fazendo também. E mesmo quando ganhou em casa contra o PSG, foi mal a maior parte do jogo dentro de casa. Isso é uma questão assim que eu não sei se o Ancelotti vai conseguir resolver para o jogo de hoje. Já tirou o peso que todo mundo sabia que ia ser campeão espanhol, e realmente foi. O City, por outro lado, está ali ponto a ponto com o Liverpool brigando pelo título do campeonato inglês, mas acho que o conjunto do City é mais bem entrosado. O City coletivamente joga melhor. O Real Madrid é um time pior coletivamente e que por isso depende tanto das individualidades. Depende tanto do passo genial do Modric para o Rodrigo, depende tanto das jogadas individuais do Vinícius Júnior e, obviamente, de Karim Benzema, o artilheiro da Liga dos Campeões, que está voando, está sobrando, e é, para mim, o melhor jogador da temporada até aqui. Até porque o Real Madrid é impressionante como é um time que precisa de uma bola. Uma bola. Isso aconteceu no jogo passado, quando e eu apostei muito forte no City, falando também de não só de impressões, mas também até do próprio Rei do Pitaco. Apostei muito forte no Manchester City. Quando eu vejo aquela bola do Mendy saindo e o Benzema entrando no facão, eu falei, é gol do Real. E não deu outra. Depois do City poder ter matado o jogo, né, teve chance com o Mahrez, que foi fominha numa bola pela direita, tentou o chute. Depois o Phil Foden, que acho que entra na esquerda e perde um gol no chute cruzado também. Ali não foi nem tanto gol perdido, né? Foi uma jogada muito rápida. O do Mahrez acho que foi mais perdido, porque ele poderia ter rolado para o meio. E aí precisou de uma bola para o Benzema fazer o gol e o jogo mudou, ainda assim no segundo tempo, com o domínio do City. É o tipo de jogo que aí o Real Madrid gosta. Ficou muito vivo e esse é o perigo para o City, né? Não ter matado o jogo. Bom, dito isso, as impressões do jogo e do que pode ser o jogo e do que tem sido aí Real Madrid e City, vamos às dicas e as previsões, talvez, digamos assim, e o que você pode fazer aí de estratégia. Basicamente, nós pensamos em 4 estratégias. Vale lembrar que no Rei do Pitaco é muito específico, porque você depende muito do desempenho do jogador. Então, às vezes, um jogador que vai muito bem na partida,
para as regras do jogo e como ele pontua, ele acaba não indo bem, acaba quebrando a banca. É um jogador que vai para cima, é habilidoso. Por exemplo, o Vinícius Júnior. Fez um jogo fantástico. Aí deu uma assistência, beleza. Só que errou outros 5 passes, ficou 2 vezes em impedimento, tomou um cartão amarelo, pronto. Pela regra do jogo do Rei do Pitaco, pelas regras desse fantasy game, acaba o jogador fazendo poucos pontos e quebrando o teu time. Então, é óbvio que você não vai deixá-lo de fora, mas é sempre um risco, não tem jeito, futebol é imprevisível. E também não adianta fazer talvez muitas escalações, porque é claro que você se previne em alguns pontos, mas se acontece tudo diferente, nós apostamos fortes na defesa do Liverpool, né, Vini? E Verdade. tomou dois gols. Apesar de a linha de defesa ter pontuado de forma positiva, né, não fizeram pontos negativos ali, ficaram abaixo de 0, mas longe do que foi na semana passada no jogo 1 na Inglaterra. Pensando nisso, acho que a gente pode falar aí de estratégia. Quem quiser fazer mais de uma escalação, talvez você pode fazer de 3 a 4. A primeira, o que você acha, Vini? Um 4-4-2, em que a gente vai fazer um primeiro time num foco no City. Então você vai com Ederson no gol, com Guardiola como treinador. Aí a linha de defesa, você pode apostar aqui, lembrando que aqui no caso, nesse momento que nós estamos gravando, o Zinchenko está como dúvida, então ainda assim você pode ir com o Zinchenko, e aí, como o Zinchenko está em amarelo, porque ele está como dúvida, se ele não acabar não começando, se ele não começar jogando, você pode apostar em colocar na reserva, por exemplo, o Mendy, que tem uma boa média, acima dos 4 pontos, que se o Zinchenko não começar jogando e o Mendy for bem, vai ter a substituição, porque mesmo que o Real sofra gols, isso aconteceu no jogo passado, o Mendy fez mais de 10 pontos, mesmo com o Real tomando 4. Na zaga, a gente fecha Rubem Dias e Amérique Laporte, que devem começar jogando. Sim. Ou você pode colocar um jogador, por exemplo, o Laporte, você pode colocar ele na defesa, na reserva também, e como titular, você põe o Ake, o Nathan Ake, que é dúvida, que pode, nessa estratégia, você ter a substituição, caso um vá mal e o outro vá bem, assim você não fica preso a uma situação. Um jogador pode entrar e matar o jogo, acabar com o jogo, como aconteceu com o Luiz Dias no Liverpool. Eu te disse, aliás. Hã? Eu te disse do Luiz Dias. Exatamente. Linha de 4 no meio, na meiuca aqui. Faltou Cancelo na direita, né? João Cancelo, exatamente. Ex-Inter, ex-Juventus. Na meiuca, nós temos nesse momento o Phil Foden como dúvida. Ele está aqui amarelo com o ponto de interrogação. Mas como que o Phil Foden é meia, cara? Isso não faz o menor sentido. Sistema do jogo, ele entra como um jogador de meio campo. Que loucura. É do jogo. Talvez por causa da linha que ele joga, eles colocam como meia. E aí no jogo ele entra como meia. Sentido? Não faz. Mas aí você pode colocá-lo de titular, porque se ele não começar, geralmente ele começa, mas é o famoso vai que, se ele não começa jogando, O muda muito o time, né? você pode ganhar com ele entrando, se acontece como aconteceu com por exemplo, o Luiz Dias, que costuma começar jogando e não começou, entrou e arrebentou. E aí a gente completa com Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne e Bernardo Silva. E aí, na reserva, a gente pode colocar o Rodri, que pode ir bem, ou você pode arriscar. Coloca um Luka Modric, pelo que o jogo pede, do Real Madrid. Se ele for bem e houver a necessidade e se substituir, você pode ganhar nisso. E na frente, os dois atacantes, cara, Karim Benzema, e aí... Gabriel Jesus. Ou você pode colocar o Rodrigo... Qual é a lógica de você botar a defesa do City e botar os dois atacantes do Real Madrid? Oi? Dentro dessa lógica, eu acho que muito mais sentido colocar o Gabriel Jesus. Pode ser o Gabriel Jesus, e aí na reserva, mas aí basicamente você acaba... Ou você pode pôr o Sterling, por exemplo, como titular, e o Gabriel Jesus no banco, que aí pode haver a alteração. Sim. Porque ainda, a gente tem que pensar que aqui a gente não está montando um time
buscando exatamente o SG. É claro que se até porque a minha aposta é que não vai ter SG. Provavelmente não tenha. Mas dessa forma, ainda assim tomando gol, o City pode pontuar bem. Como o Liverpool pontuou. Mas aí você foca ali numa linha de 4 no meio, que pode dar uma pontuação alta. E ainda Até assim, porque tem atacante. Até porque Mahrez e Phil Foden, por exemplo, que são atacantes, jogam no ataque e são contados como meio no jogo, né? Sim. É uma vantagem. Então, E até aí, pensar no 4-5-1, por exemplo, porque você traz o ataque do City no meio campo. Exatamente. E aí você pode ganhar com o Benzema e o Gabriel Jesus, que pode acabar fazendo o gol. Sim. E essa é uma aposta. A segunda aposta que você pode fazer, talvez, é fechando o time do Real Madrid. Você faz o inverso, você aposta muito mais no Real Madrid. Real Madrid. E aí, Vini? 4-3-3, 4-4-2? O Real Madrid joga no 4-3-3, mas eu tenho a impressão de que ele vai deixar o Rodrigo no banco e ele vai ou com o Ernesto, ou com o Valverde, ou com o Camavinga para dar força para o meio-campo. Porque foi no meio-campo que o Real Madrid foi completamente dominado no jogo da ida. Não tinha o Casemiro, é verdade. O Casemiro deve ser titular hoje, recuperado de lesão. Mas acho que ele vai pensar numa estratégia um pouco mais de força no meio-campo. Inclusive, a virada contra o PSG passa para a entrada do Camavinga no lugar do Toni Kroos. Quando o Real Madrid ganhou força no meio-campo, conseguiu criar chances no ataque. Sim. Porque se o seu time não fica com a bola, se o seu time está sendo atacado a todo momento, como é que você vai ficar com a bola para poder atacar o adversário? Precisando virar um jogo. Né? Então tem essa questão de equilíbrio mesmo. Bom, aí então podemos fazer uma aposta no time do Real fechado, ou com uma linha de 4 ou com uma linha de 5 no meio. Mas aí a linha de 5 no meio, nós iríamos num 3-5-2. Não tem 4-5-1, né? Não tem 4-5-1. Aliás, tem um 4-5-1 sim. É que você, assim, o 4-5-1 é importante dizer. Você pode ganhar no meio, mas assim, se o Rodrigo ou o Vinícius Júnior arrebentarem, você vai perder isso. É que eu acho que a formação mais equilibrada por um jogo que você não deve ter SG, que os dois times devem marcar muito, e pela maneira como ele caracteriza os jogadores de ataque do City, seria um 4-5-1. Eu acho que se você vai botar o Real, você pode botar o Real Madrid inteiro, se você quiser. Você pode botar o Courtois, Carvajal, Militão, Nacho, porque o Alaba está relacionado, mas não tem condição de jogo. E o Mendy, que é um cara que pontua bem, inclusive. Aí você vem Casemiro, Modric, Toni Kroos. E aí, para mim, é a grande dúvida se ele vai vir de Valverde, que é meio campista no jogo, se ele vai vir de Rodrigo, que é atacante, Benzema e Vinícius Júnior. Isso eu acho que é arriscado, mas é isso. Eu vou pro tudo ou nada nesse ponto, assim, achando que o Real Madrid vai se impor em casa e vai ganhar bem. Quando eu penso no equilíbrio, eu penso muito no 4-5-1. Pensando no meio-campo, por exemplo, aqui nós temos como prováveis, em verde, Luka Modric, Toni Kroos e Casemiro para o meio. Isso. Como dúvida, não tem. Tem os nulos, mas que devem jogar, como o Federico Valverde. Então, você pode colocar o Valverde. As outras opções aqui, Eduardo Camavinga. Aí tem Antônio Blanco, Rodrigo Antônio, Dani Ceballos. Mas acho que a gente pode... Tem o Marco Asensio. Mas acho que a gente pode fechar ali com o Valverde e o Camavinga. E aí, na reserva, o Asensio. Não, esse é um time então, focado no Real. É que eu acho que não jogam os dois. Joga Camavinga ou Valverde. Mas ou o Rodrigo, joga um dos três. Para substituição. Ah, tá. Para substituição. Sim. Lembrando que aqui o Rodrigo não vai entrar no meio. Ele é ataque. O Rodrigo é atacante. Então, se você vai no 4-3-3, você vai de Rodrigo, Vini Júnior e Benzema. No 5-4-1 não tem papo. É Benzema. E aí você vai... o que pode fazer aqui, né? O que pode fazer aqui? Você põe o Rodrigo, que talvez não comece jogando, e o Benzema como reserva. Porque aí, se acontece de, por exemplo, o Benzema faz um gol, joga bem, faz 11 pontos, mas o Rodrigo entra, faz 2. Ele vai pontuar mais. E aí você pode ter a troca. Então, isso que eu acho que se você faz um time focado no Real Madrid, é 4-4-2 ou 4-3-3. Eu acho que esse é o ponto. Eu penso muito no 5-4-1, pensando numa formação equilibrada. Vou te explicar por quê.
Goleiros. Acho que o Courtois vai trabalhar mais do que o Ederson. Porque eu acho que, mesmo jogando no Santiago Bernabéu, o City se impõe. A gente está muito acostumado no Brasil com times que jogam de maneira diferente em casa e fora. City, Liverpool, são times que se impõem. O Liverpool foi muito mal no primeiro tempo, ontem no segundo tempo se impôs e jogou como o Liverpool. Eu acho que o City vai jogar como o City e vai atacar o Real Madrid. Laterais. Cancelo e Mendy. Dão assistência, o Cancelo chuta de direita, o Cancelo chuta de esquerda. É um cara que finaliza muito a gol. Dupla de zaga, Militão e o nosso querido Rubem Dias. Não estou nem pensando tanto na média. O Militão é até bom no jogo aéreo. Estou pensando, para mim, são os dois melhores zagueiros disponíveis, são bons de desarmes, dificilmente tomam um drible no mano a mano. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos pensar uma formação aqui rapidamente equilibrada. Qual o sistema que você usaria? 4-4-3? 4-5-1. Não, eu digo, aqui nós montamos um focado no real. Vamos pensar em equilibrado, 4-5-1. 4-5-1. Então vamos em Cancelo e Mendy. Rubem Dias e Militão. Rubem Dias e Militão. O Courtois no gol. Isso. Agora vem a chave para mim. Treinador, Ancelotti ou Guardiola? Guardiola. E aí no meio campo, aí é que tá. Eu colocaria o Phil Foden, porque apesar que aqui ele tá como dúvida. Eu vou deixar o Phil Foden fora por enquanto. Eu vou começar pelo Mahrez. E acho que aí é que tá o segredo. Os atacantes do City são meias pro jogo. Sim. Por isso o 4-5-1. Sim. Porque eu acho que o Mahrez, por exemplo, vai fazer mais ponto que o Vini Júnior. Se eu for pro 4-4-2 ou pro 4-3-3, eu dependo do Gabriel Jesus ou do Vini Júnior. Porque o Benzema ninguém tira, assim. Em circunstância, ninguém vai deixar de escalar o Benzema num jogo desse. E aí o 4-5-1 me dá mais opções de mesclar o meio-campo com o Bernardo Silva, com o Modric, com o Mahrez. Então vamos lá. Como que a gente faria essa linha de 5? Mahrez? Bernardo Silva. De Bruyne, Modric e mais um. E agora é a questão. Kroos ou Casemiro? Cara, o Casemiro tava muito amarelo. O Casemiro joga 2 jogos e ficam fora, assim. E isso é importante para esse jogo. Isso é importante. Porque amarelo perde ponto. Então, talvez pensando que ele pode perder a pontuação por exemplo, em tomadas de bola, por exemplo, interceptação, ele pode perder por causa de cartão, então talvez seja mais negócio então, ou o Foden ou o Modric, ou o Foden ou o Kroos. Ou a gente muda para o 4-4-2 e aí pensa em Vini Júnior ou o Gabriel Jesus. Exatamente. E aí? Eu iria num 4-4-2 com esses 4 que a gente colocou e na frente Benzema e Rodrigo com o Vinícius Júnior no banco, porque aí pode haver a troca. Tá bom. Se ganha a substituição. Ok. É isso. Agora, para a gente, com as escalações montadas, aí pensando nessas estratégias, para finalizar, placar. Eu acho que vai ser 3-2 pro City. 3-2 City? Quem marca? Cara. 2 gols do De Bruyne e o gol do Mahrez. E o Real? 2 gols do Benzema. Eu vou em 2-2 com Benzema, com 2 do Benzema e um de Bruyne e um de Mahrez. 2-2. E City e Liverpool na final. Sim. Uma final absurda. E aí tava todo mundo destacando, né? Ontem o Klopp garantiu a sua 4ª final de Champions e o Guardiola pode chegar a sua 4ª final de Champions, né? Ele tem 2 títulos pelo Barcelona e tem a final do ano passado que ele perdeu, né? Então se ele chegar, ele também vai chegar a sua 4ª final de Liga dos Campeões com 2 títulos e um vice. Bom, então é isso, Vini. É isso, meu amigo, minha amiga Pitaqueiro e Pitaqueira. Essas são as dicas. Lembre-se que o que nós estamos falando aqui é baseado em histórico dos times nos últimos jogos, da própria partida de ida.
o que pode acontecer nesse jogo de volta. Não quer dizer que você tenha que copiar essa estratégia. Obviamente você ainda não está vendo na tela essa montagem, nós ainda vamos fazer isso, mas aqui na descrição vamos deixar isso destrinchado, as ideias dos 3 times, tá bom? Então é isso. Como falei inicialmente, se inscreva, ative o sininho, compartilhe. Faremos muitos outros vídeos, inclusive teremos o da rodada dessa quarta-feira da Libertadores, da Série B, e obviamente dos jogos das rodadas seguintes no futebol brasileiro e sul-americano nos próximos dias. Então, muito obrigado. Vini, valeu, até a próxima. Valeu, até a próxima.